Você já se sentiu dividido entre o que te dá paz e o que te dá fogo? Já amou alguém de verdade, mas mesmo assim se apaixonou por outra pessoa? O que fazer quando o coração se parte em duas direções? Quando o conforto e o desejo começam a lutar dentro de você? Essa é a história de Henrique. Um homem comum, como tantos outros, que viu sua vida mudar por um simples encontro. Uma história que pode ser sua ou de alguém que você conhece. Henrique tinha 30 anos e era gerente de uma grande loja de departamentos. Um homem calmo, metódico e sempre responsável. Durante anos, seguiu sua rotina com foco, empenho e disciplina. Era um exemplo para os colegas e admirado pela liderança. Seu casamento com Bruna, uma jovem de 24 anos, era visto por muitos como estável e harmonioso. Bruna era doce, educada e gentil. Ela tinha um jeito carinhoso que encantava todos ao redor. Os dois se casaram depois de 2 anos de namoro tranquilo, com planos bem definidos e metas compartilhadas. A vida a dois fluía bem. Tinham uma rotina organizada, dividiam responsabilidades e construíam um lar acolhedor. Bruna preparava os jantares, Henrique cuidava das contas e os domingos eram dedicados a séries, pipoca e conversas leves sobre o futuro. Mas, apesar de toda essa harmonia, havia um detalhe que incomodava Henrique cada vez mais. A vida sexual do casal havia esfriado. Não que não existisse, mas era marcada por certa frieza, pela falta de espontaneidade. O sexo era mais um compromisso do que um prazer compartilhado. Henrique tentou ignorar isso por um tempo. Afinal, o casamento parecia estar indo bem em todos os outros aspectos, porém, dentro dele crescia uma inquietação, uma sensação de vazio, uma saudade de algo que ele não conseguia exatamente nomear. Foi nesse contexto que Renata entrou em sua vida. Tudo começou de forma corriqueira. Henrique, como gerente, tinha a responsabilidade de treinar os novos colaboradores da loja. Em uma manhã comum, Renata chegou. Ela era diferente. Tinha um jeito espontâneo, olhar penetrante e um sorriso confiante. Não demorou para que Henrique sentisse algo. No início, tentou resistir. Se policiava para manter uma postura profissional, evitando qualquer envolvimento além do necessário. Mas Renata era envolvente. Fazia perguntas com um certo charme, soltava comentários que desarmavam suas defesas e demonstravam uma atenção que Henrique há muito não recebia. O primeiro beijo aconteceu num fim de expediente, quando ficaram sozinhos revisando documentos no estoque. Foi algo rápido, mas intenso. Henrique saiu dali confuso, com culpa e excitação em doses iguais. Não falou com ninguém sobre isso. Mas, a partir daquele momento, algo se rompeu dentro dele. Nos dias seguintes, tentava fingir que nada havia acontecido, mas a presença de Renata era como um imã, e ela sabia disso. As trocas de olhares se intensificaram. As conversas se tornaram mais íntimas, até que os encontros começaram a acontecer fora do ambiente de trabalho. Hotéis discretos, tardes escondidas, mensagens trocadas durante o expediente. Henrique mergulhou em um universo de desejo que há muito não conhecia. Com Renata sentia-se vivo, desejado, estimulado. A química entre os dois era explosiva. E não era só sexo. Renata tinha ideias interessantes, era bem-humorada, inquieta. Ele se via rindo mais, se vestindo com mais cuidado, ouvindo músicas antigas que há tempos não ouvia. Era como se tivesse redescoberto uma parte esquecida de si mesmo. Mas sempre que voltava para casa e via a Bruna, sentia a culpa apertando o peito. Ela seguia sendo a mesma, carinhosa, dedicada, confiante. Nunca demonstrou suspeitar de nada. E isso tornava tudo ainda mais doloroso. Henrique começou a viver 2 vidas. Em uma, era o marido ideal, o gerente respeitado, o homem que todos admiravam. Na outra, era o amante apaixonado, envolvido numa relação clandestina cheia de adrenalina e desejo. Por 2 anos, ele conseguiu manter esse equilíbrio frágil. Mas, por dentro, sentia que algo estava prestes a ruir. Renata, que no início não cobrava nada, começou a dar sinais de impaciência,
Fazia perguntas diretas, pedia mais tempo, falava em futuro. Henrique, cada vez mais dividido, não sabia o que responder. Ele ainda gostava de Bruna, apreciava a convivência, o companheirismo, a parceria, mas com Renata sentia aquilo que faltava: intensidade. O desejo era um fogo que não apagava. Sai, com o tempo, começou a perceber também os pontos frágeis da relação com Renata. Ciúmes excessivos, discussões por pequenas coisas, exigências veladas. O que antes era só prazer, agora vinha também com cobrança e instabilidade. Foi então que aconteceu o inevitável. Numa noite de sábado, Henrique chegou em casa mais tarde do que o normal. Bruno o esperava no sofá. Estava calma, mas com os olhos marejados. Disse poucas palavras. Disse que sentia que algo estava errado há muito tempo, que amava Henrique, mas não podia mais fingir que não percebia a distância, que sabia que existia outra pessoa. Henrique não negou. Não havia mais como. A dor no rosto de Bruna era algo que ele nunca esqueceria. Mas o que mais o surpreendeu foi a forma como ela reagiu. Sem escândalos, sem gritos, apenas com uma dignidade profunda. Ela pegou uma mala, disse que ficaria um tempo na casa da mãe e pediu que ele refletisse sobre o que queria da vida. Naquela noite, Henrique ficou sozinho. E pela primeira vez, realmente sozinho. Sem Bruna, sem Renata, sem desculpas. Apenas ele e seus pensamentos. A solidão foi o espelho que faltava. Henrique começou a revisar sua vida. Lembrou dos primeiros momentos com Bruna, das conversas, dos sonhos compartilhados. E percebeu que sim, o desejo havia diminuído. Mas o carinho e o respeito sempre estiveram ali. E se perguntava se tinha valorizado isso o suficiente. Também pensou em Renata, no quanto ela mexeu com ele, no quanto reacendeu seu desejo. Mas também percebeu que aquela relação era instável, movida por impulsos e carências. Após semanas de reflexão, Henrique tomou uma decisão. Terminou com Renata. Foi honesto, agradeceu por tudo, mas explicou que não poderia mais seguir vivendo daquela forma. Renata chorou, se revoltou, mas no fundo já esperava. Depois procurou Bruna, pediu uma conversa, contou tudo, sem esconder. Pediu perdão, não como quem tenta apagar o passado, mas como quem entende a gravidade de seus atos. Bruna ouviu tudo. Disse que precisava de tempo e se afastou. Os meses seguintes foram de silêncio. Henrique mergulhou no trabalho, na terapia, na tentativa de entender quem era de verdade. Aprendeu que amor e paixão são sentimentos diferentes, que a paixão tem pressa, exige, consome. Mas o amor constrói, sustenta, amadurece. Aprendeu que a paz também pode ser intensa e que o desejo pode renascer quando há verdade. Um tempo depois, Bruna procurou Henrique. Disseram que não sabiam o que seria do futuro, mas estavam dispostos a conversar. Recomeçaram, sem pressa, sem promessas, apenas com honestidade. Nem toda história tem final feliz, mas algumas têm recomeços sinceros, e foi isso que eles construíram. Um novo começo, sem ilusões, sem máscaras, com verdade. Às vezes, errar é o único caminho para compreender o que realmente importa. E o verdadeiro aprendizado vem quando temos coragem de encarar as consequências dos nossos atos, de pedir perdão e de mudar. Nem sempre o que nos faz vibrar é o que nos faz crescer, e nem sempre o que é calmo é vazio. A maturidade emocional nasce quando aprendemos a distinguir isso, quando escolhemos não o que nos dá borboletas no estômago, mas o que nos sustenta nos dias de tempestade. Se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que esteja passando por um dilema assim, compartilhe essa história. E se ela tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário. Suas palavras podem ajudar outras pessoas a refletirem sobre suas próprias escolhas. Até o próximo vídeo.